Quando nós pensamos, domingo passado, sobre aonde se baseia a nossa sabedoria, pensamos sobre quem nós éramos. Hoje à noite, nosso olhar agora vai ser sobre o que nós temos. Os recursos que nós temos em nossas mãos. As coisas que nós recebemos, com as quais nós podemos então andar por meio delas. O apóstolo Paulo vai concentrar então exatamente nisso, mostrando o que Deus nos tem dado, em que nós temos sido enriquecidos pelo Senhor. Primeiramente, quero dizer, irmãos, que Deus nos tem doado palavra e conhecimento, conforme ele diz no versículo 5. Ele nos enriqueceu por sua graça, por sua vontade, em toda palavra e em todo conhecimento. Eu fico maravilhado com a forma como o apóstolo Paulo muitas vezes utiliza algumas expressões que fecham o argumento. Não só fomos enriquecidos com palavra, não só fomos enriquecidos com conhecimento, porque aqui, nesse ponto, nesse aspecto, caberia lugar para alguma outra palavra, ou algum outro conhecimento. Mas ele utiliza uma expressão aqui que fecha a roda. Ele utiliza uma expressão que nos faz entender que o que nós precisamos em relação a isso, já recebemos, já temos, já é nosso. Deus nos enriqueceu nos doando toda a palavra, nos doando todo entendimento, todo conhecimento, conforme o apóstolo Paulo vai declarando. Pensando na palavra, alguns creem como sendo uma referência ao dom de língua nesse ponto. Pensando no caráter especial da Epístola aos Coríntios, no qual o apóstolo Paulo fala mais tarde, numa sessão inteira, a respeito dos dons, alguns intérpretes entendem isso aqui como referência ao dom de língua. Porém, se o fosse, eu não entendo, porque ele mais na frente um pouco, apenas um versículo depois, vai falar a respeito de dons também. Então seria uma espécie de redundância, que eu não creio que seja nessa direção. Outros, por sua vez, falam que palavra direciona-se ao ato de falar, a capacidade que Deus tem dado à sua igreja de poder expressar a respeito de Deus, de poder falar a respeito de Deus. E apesar de ser uma ideia interessante, eu gostaria de apresentar uma outra possibilidade aqui, que eu acho que harmoniza-se melhor com o conjunto qual o apóstolo Paulo vai trabalhando. Quando ele fala a palavra, eu entendo aqui há um corpo de doutrina, há um corpo de ensinamento. Isso porque ele junta o aspecto da palavra com o aspecto do conhecimento, levando alguém a pensar em alguma coisa, refletir sobre essa coisa e viver de acordo com aquilo que a pessoa tem compreendido. Então, palavra aqui, no meu entendimento, leva em consideração a todo o conjunto de verdade de Deus, a toda a verdade de Deus relativa à nossa salvação, nós já recebemos explicitamente. Tudo quanto nós precisávamos saber em relação ao que Deus tem realizado para nós, por nós já possuímos. Não há nenhum mistério escondido. Não há nada absolutamente guardado, reservado, trancafiado a algumas chaves e disponível, talvez a um ou dois mais iluminados, ou indisponível até que chegue um dado momento da nossa vida, até que chegue um dado momento da história da humanidade. Então, chegando esse momento, Deus vai revelar. Não, tudo quanto nós precisamos
precisamos de fato saber, em termos do que Deus tem de verdade sobre a nossa salvação, nós já sabemos, já temos a nossa disposição. Deus nos enriquece, nos doando toda a palavra. Mas não só isso, né? Ele também doa o conhecimento, e esses dois estão interligados aqui, juniores, é um ponto só. Deus nos dá palavra e conhecimento, ponto só, pensando aí na sua nota. Tá? E conhecimento aqui aponta exatamente para a compreensão dessa palavra. Deus não só nos deu a doutrina, Deus não só nos apresentou a verdade, mas nos levou a compreendê-la, nos levou a entender. E esse entendimento não é simplesmente aquela coisa de ter um insight, de repente a luz acende e você compreende intelectualmente, factualmente. Essa compreensão, esse conhecimento conduz intimamente a ideia de vida, de vivência. Lembra que muitas vezes a palavra de Deus usa a noção de conhecimento no sentido relacional. Já temos todo conhecimento. Nos foi dado por Deus nesse aspecto. Então não é só a ideia de ouvir, mas também de abraçar. Não é só a ideia de conhecer a doutrina, mas de viver a doutrina. Deus já nos deu todo conhecimento. Nesse ponto, talvez você queira até se perguntar, mas pastor, não é verdade que todos vivem a doutrina que conhecem? Então, como a gente pode dizer que essa pessoa tem todo conhecimento, tem toda compreensão? Note, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando da igreja. É verdade que, embora um ou outro esteja aí de uma certa forma dando a noção de que não compreendeu bem as Escrituras, o apóstolo Paulo está falando, ou está apontando aquilo que Deus fez pela igreja do Senhor, pela igreja que Ele comprou pelo sangue de seu Filho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus deu, ponto. Deus deu todo conhecimento. Já está à disposição da igreja, já é nosso, já está depositado na nossa conta bancária, já está lá na nossa conta de fé. Lembra Efésios capítulo 1, versículo 3? Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está disponível a nós. Infelizmente, pode ser ou pode acontecer que alguns de nós não vivamos de acordo com o que nós já temos. Pode acontecer que alguns de nós não usufruam daquilo que nós possuímos. Mas isso não significa dizer que não está depositado em nossa vida. Não significa dizer que não está disponível a nós. Podemos fazer uso a qualquer instante, a qualquer momento. Basta simplesmente que tomemos posse. Eu lembro uma vez, eu estava indo a um restaurante com um amigo, e na frente do restaurante tinha um caminhão sendo descarregado. A pessoa estava lá descarregando todas as caixas, tudo que tinha lá. E interessante que eu
conhecia a pessoa que descarregava o caminhão. Era exatamente o dono da loja. E imediatamente veio a minha mente aqui: rapaz, um homem com tantos recursos, um homem talvez com tanta coisa para fazer, mas parou para descarregar um caminhão que qualquer outro podia fazer no lugar dele. Ele podendo então ter a mente aberta para planejar sobre o resto das suas coisas, mas estava parado ali, concentrado em algo que qualquer outro poderia fazer. Muitas vezes isso acontece na nossa vida cristã. Muitas vezes nós esquecemos a quantidade de recursos que nós possuímos na fé no Senhor Jesus. Nós esquecemos o quão importante é o viver de acordo com esses recursos, porque isso nos identifica com quem nós pertencemos. E aí nós começamos a desviar nossa atenção e a viver em aspectos específicos da vida deste mundo, e começamos a nos confundir com esse mundo, começamos a valorizar coisas desse mundo, começamos a até nos apresentar, e aqui ativamente, a viver o que esse mundo quer que vivamos, o que esse mundo nos oferece a viver. Isso não é sabedoria. Talvez pode aparentar certos aspectos piedosos, mas não é sabedoria. Sabedoria nos leva a viver de acordo com aquilo que nós possuímos. Não há sabedoria no crente que tem toda a palavra, todo o conhecimento diante de si, mas vive como se nada soubesse, mas vive como se não tivesse tido o privilégio de conhecer as Escrituras, mas vive como se não tivesse tido o privilégio de ter a salvação em Cristo. Isso não é sabedoria, muito pelo contrário, a Bíblia chama isso de loucura, insanidade. Você tem que viver de acordo com o que você tem. Deus não. Deus tem te enriquecido com toda a palavra, todo o conhecimento. Doutrina e vida, doutrina e prática andam juntas, de mãos dadas. Se por um momento você larga uma, você perdeu a outra. Não tem como você dizer: nós somos batistas regulares, temos doutrina excelente, alardear para os quatro ventos, e a vida não combinar com essa doutrina. Não adianta a gente dizer que teme a Deus, que tem Jesus Cristo como Salvador, e lá fora a nossa vida ser igual aos outros, que não conhecem a Deus. Uma coisa tem que estar associada à outra, não tem como largar, não tem como separar doutrina e prática, palavra, conhecimento. Uma puxa a outra. E Deus já tem nos dado. Mas não é só nisso que Deus nos enriquece. Olhando a palavra de Deus, nós vemos que Deus também nos tem doado a confirmação do Evangelho. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Segundo ponto, em que é que Deus tem nos enriquecido? Primeiro, Deus tem nos enriquecido, juniores, alguém pode citar bem alto? Primeiro, Deus tem nos enriquecido doando palavra e conhecimento.
Okay? Segundo, Deus tem nos enriquecido doando a confirmação do Evangelho. Olhando o texto aqui, nós vemos que Paulo fala do testemunho de Cristo. E essa expressão aponta exatamente para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Cristo aponta para a sua vida e aponta para os seus feitos. Quando pensamos no testemunho de Jesus, pensamos na sua natureza divina, pensamos nos seus milagres, pensamos na sua messianidade, pensamos no seu caráter, pensamos também na sua morte, mas também pensamos na sua ressurreição, pensamos na vitória que ele traz sobre a morte, pensamos sobre tudo aquilo que ele fez para realizar a nossa salvação. Nossa salvação já está completamente consumada. Amém? Já está absolutamente consumada em Cristo Jesus. E esse é o testemunho que ele dá. Esse testemunho Deus tem doado a nós. E ele diz que esse testemunho de Cristo tem sido confirmado. Note aí no versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado. E aqui fala de estabelecer alguma coisa. Fala de apresentar provas. O testemunho de Cristo foi provado. Ou seja, foi atestado. Esse testemunho recebeu a atestação divina. E isso, irmãos, aponta para nossas almas como agência de Deus por meio do seu Santo Espírito. A confirmação do Evangelho se apresenta em nós por meio da presença do Espírito Santo. Como é que a gente pode ver isso? Basta virar um pouco a página para capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos a residência, a casa, lugar de habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala desse agir do Espírito, ou deste habitar do Espírito como um selo de garantia. Efésios capítulo 4, versos 13 e 14 diz: vocês receberam o penhor do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 30, ele fala: nós fomos selados pelo Espírito Santo até ao dia da redenção, até o dia final. A confirmação do testemunho de Cristo foi dada. Em quem? Veja o versículo. O testemunho de Cristo foi confirmado em nós. Que coisa preciosa. Nós não dependemos de uma pessoa alheia, uma pessoa estranha, uma pessoa lá de fora, que vai olhar para nós, vai julgar se o testemunho de Cristo é verdadeiro em nós ou não. Esse testemunho já foi posto em nós.